Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje a gente tem um podcast muito maneiro aí pra quem quer aprender a jogar Dungeons & Dragons, com algumas dicas também, mas principalmente para dizer como você pode criar, né, uma metodologia para você criar a sua própria aventura, e não é dada por mim, é dada pelo Mestre Pedroca aí, né, do Formação Fireball e do canal dele também, Mestre Pedroca. E cara, ele manda muito bem, galera já deve conhecer aí, manda bem demais, mestra muito. Então, cara, vai valer muito a pena, vocês vão aprender muito, né, com esse podcast. Mas vocês vão ver aí também que o podcast tá meio defasado. O que aconteceu? A gente gravou isso no início de novembro, então vocês vão ver que a gente fala de algumas datas e tal, mas é porque passou por aquele período em que eu não tive tempo, não pude editar, então vai ter umas defasagens nas datas aí, e aí vocês vão perceber, né. E o outro probleminha que rolou também, né, foi que deu muito problema na internet, a internet estava muito ruim, então eu tentei editar da melhor forma possível, ficou bom, ficou muito bom, mas em alguns momentos vocês vão ver uns pequenos cortes e etc, que vão acontecer aí, mas o bate-papo tá muito maneiro, com várias dicas de como você poder ali, né, uma metodologia que ele usa, né, pra poder criar as aventuras desde do zero, que eu acho que vocês vão gostar muito. E é legal também que, apesar de estar saindo super defasado, a gente acabou falando muito sobre conflito e criação de conflitos, etc, que bate perfeitamente com os dois últimos podcasts em que eu falei sobre conflito. Então isso vai fechar bem esse tema e vai ficar muito legal aí pra vocês, tá certo? E dentro da defasagem que eu falei, o que acontece? Ele vai falar lá do cenário que ele vai lançar, que ele ia lançar num financiamento coletivo, um cenário de D&D maneiríssimo, e cara, ele manda bem demais, né, ele é um mestre muito bom, então com certeza vai ser algo de muita qualidade, só que já saiu, então o que eu vou falar, vão lá, vai ter um link aí embaixo pro financiamento coletivo do cenário de RPG criado pelo Pedroca, então vocês vão poder comprar aí, e vale muito a pena, sério mesmo, quero muito que vocês peguem lá, porque ele manda muito bem, e é uma editora também apostando num autor nacional, então vamos mostrar que eles podem apostar num autor nacional de RPG, né, vamos lá, vamos mostrar, vamos apoiar, porque também vai ser um material de muita qualidade, especialmente agora que o D&D vai sair em português também aqui no Brasil, então você vai poder ter o livro em português, vai poder ter o cenário do Pedroca e tal, vale muito a pena, vão lá, de verdade. E também para quem quiser aprender a jogar Dungeons & Dragons, o Formação Fireball ensina muita coisa, não só para quem quer aprender, mas também agora eles estão lá voltando com Basic Attack, trazendo várias coisas para quem tá querendo realmente aprender o D&D. Então assim, vale muito a pena checar, porque os vídeos deles são maravilhosos, tá ok? Então vão lá no Formação Fireball checar, vão no canal dele também, que eu vou botar o link aí, que é Mestre Pedroca, então são os dois canais para vocês se inscreverem, mas principalmente vamos apoiar esse financiamento coletivo, que vale muito a pena, beleza? Mas agora vamos lá, vamos pro conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos que vamos. Fala aí pessoal, então eu tô aqui com o Pedroca, né, lá do Formação Fireball, e também que tem o próprio canal dele no YouTube, eu vou linkar os dois aí, devo falar sobre isso lá na introdução, né, então que, pô, faz um conteúdo maravilhoso de RPG, já faz muito tempo, com vários projetos, várias coisas legais, e aí hoje a gente vai conversar aqui exatamente para falar sobre como você começar a sua aventura do zero, o que você pode fazer para planejar ela, dicas para você poder planejar e fazer sua aventura, tudo isso que ele vai passar aí para vocês. E aí eu passo a bola aí para você também, Pedro, para você dar também qualquer recadinho que você quiser dar e tal, para falar pro pessoal e a gente já começar a mandar ver também. Pô, fechou, coisa linda. Pô, antes de mais nada, velho, obrigado por poder chamar aí, por poder participar. Beleza, tá sempre A gente tá aberto tentando aí. marcar isso há algum tempo já, né? Bastante tempo já. Mas agora saiu. Mas, cara, vamos direto pro assunto, porque tem bastante pano pra manga, né, cara? Acho que preparar a aventura, preparar a campanha é uma parada que todo mestre em algum momento para e dedica um tempo a isso, tá ligado? Sim, sim. E no fundo, assim, até o que a gente já discutiu com o Kobe, o pessoal que vem aí, no fundo, é uma atividade que, pelo menos eu, como mestre, acho muito prazerosa, acho muito maneiro, dá muito trabalho, mas assim, eu acho muito legal, eu acho muito maneiro, mas exige exatamente isso, né? Que às vezes o pessoal fica falando muito, quais as características que o mestre precisa ter e tal, e uma delas, muito provavelmente, é gostar de fazer essa preparação, de pensar na aventura, de pensar nas histórias, no que você pode fazer, porque se você não gostar disso, se torna um trabalho inacreditável, né? Você não vai ter paciência pra fazer, sabe? Não, e cara, isso é muito real. Tem uma parte do trabalho do mestre que é muito solitária, na verdade, né? Ele não tá na mesa com outras pessoas, ele tá, porra, sozinho em casa, tá no banho e ele tem uma ideia e
E é muito parecido com qualquer outro tipo de artista. Eu faço uma comparação assim com um pintor, com um escritor, em que às vezes surge uma inspiração que é um ponto inicial, né? Porra, eu quero fazer uma aventura sobre isso. Ou, cara, esse vilão ia ser muito massa. Ou, puta que pariu, eu preciso fazer esse encontro aqui. Então, essa inspiração que eu acho que tem que ser levada em conta. Não, isso aí eu acho que vale muito mesmo. Tanto é que de vez em quando até faço alguns podcasts e tal, em que eu coloco uma ideia de vilão, ou uma ideia de alguma coisa, que às vezes é isso. Às vezes, pô, você tem uma ideia de um vilão que é maneiro e consegue fazer todo um RPG girar em torno daquilo, ou um poder específico, né? Um sistema de magia específico que você acha maneiro, você faz. E até o Kobe deu a dica aqui uma vez, de usar o Pinterest, né? Que aí, às vezes você vê uma imagem que você achou muito maneira, aquela imagem ela te dá, se você for jogador, a ideia para um personagem muito maneiro, ou então como mestre para toda uma aventura, ou então para um NPC importante, um vilão importante, um herói importante, quando só de olhar para aquela imagem que aí vem algumas ideias, você começa a se perguntar sobre quem seria aquela pessoa, né? Por que ela se vestiria daquele jeito e etc. E isso vai gerando um monte de coisa legal, sabe? E assim, pra mim a grande dúvida sempre foi como transformar a inspiração em coisas práticas, tá ligado? Tipo, Sim, beleza, eu sei que eu quero fazer esse vilão, mas e aí, qual a metodologia que eu vou usar pra poder preparar a aventura? São pessoas que sabem jogar ou não sabem jogar? E de uns anos pra cá eu tenho usado assim, basicamente a mesma metodologia, a mesma ideia de preparação de aventura, e tem funcionado bastante, assim, eu tenho gastado menos tempo e tenho conseguido preparar sessões mais longas. Isso tem sido muito positivo, assim. Acho que à medida que a gente vai ficando com menos tempo, né? Com faculdade, trabalho, a gente vai encontrando formas de ganhar tempo. E acho que isso que eu tenho feito de uns anos pra cá tem me ajudado bastante. Eu queria compartilhar com as pessoas, assim. Acho que é uma coisa legal que a gente pode se ajudar sempre, né? Beleza. Então, beleza. Aí, galera, vamos receber aí o segredo aí do Pedroca pra fazer as aventuras dele. Ele vai passar a metodologia. Então, manda ver, cara. Fala aí que a gente tá querendo saber aí como é que você tem feito. Cara, beleza. Então, a primeira coisa que eu penso, que eu escrevo, na verdade, é qual foi a inspiração. Então, digamos que a gente tá... Eu vou falar uma ideia que eu tive, que não é necessariamente o que vai acontecer de fato, né? Mas é uma ideia que eu tive. Eu tava muito afim de fazer uma aventura sobre um local que nunca chove, e aí, um dia, quando chove sapos. Sapo, é isso aí, chove sapo. Porra, velho. Beleza, é uma ideia interessante, pode ter uma coisa meio bíblica, meio praga, assim, né? São pragas do Egito, não sei o que. Comecei a ficar com isso e eu anotei. E aí, a primeira coisa que eu faço é escrever um conflito inicial. E o conflito inicial não pode ser, pelo menos pra mim, né? Não pode ser a inspiração em si. Então, por exemplo, né? Como que eu tava pensando em fazer isso? Pensei, é um local que nunca chove, não sei o que, de repente chove sapos. O conflito inicial é que o fazendeiro local perdeu toda a safra dele porque os sapos destruíram a safra dele. Então, esse é o conflito inicial. Ele está em busca de aventureiros porque ele acredita que isso é uma maldição antiga. Então, assim, a gente tem um ponto inicial. Quando os jogadores têm contato com o primeiro conflito, eles não têm contato com todas as informações, eles têm contato com algumas coisas. E eu acho que é importante deixar lacunas, porque daí os jogadores contemplam essas lacunas durante o jogo, sabe? Sim, você pode fazer perguntas, tipo, cara, o que você acha que aconteceu? E deixa os jogadores conversarem. Faz em game mesmo, o próprio fazendeiro pode perguntar pro mago do grupo, onde que você já viu isso em outros lugares? E o mago nunca tenha visto isso antes. Talvez para ele isso seja uma coisa bizarra e totalmente nova. E isso que é o interessante que eu acho de deixar lacunas, né? Você deixa para poder resolver isso depois. Tudo bem ficar um mistério no ar, você não precisa de todas as respostas. Sim, eu gosto bastante dessa pegada, assim, de mistério e tal, e dos jogadores irem descobrindo junto com os personagens, vamos dizer assim, o mundo. É um estilo de RPG que é o que eu gosto mais até, inclusive, assim, que geralmente eu também sinto que os próprios jogadores ficam mais animados, porque como tem sempre um pouco desse mistério de entender o que está acontecendo, qual é o problema aqui e tal, deles precisarem descobrir, né, não tá entregue ali já para eles a resposta. Eles vão discutir muito mais entre eles, vão indagar mais os personagens, né, os NPCs, procurar por mais detalhes nos lugares. Então eu sinto que empolga muito mais eles tentar descobrir as coisas, e até rola muito mais discussão em off-game, né, às vezes tentando pensar sobre o RPG, que isso é muito saudável na minha opinião, porque a galera já vem empolgada para jogar. Pois é,
quando é esse estilo. Então é um estilo que é o que eu particularmente gosto muito também, de deixar essas lacunas, deixar esse mistério, porque senão, sei lá, não tem o jogador, não sente aquela vontade de continuar e de investigar, sabe? E aí, qual que é tipo, o negócio? Pra tu manter a galera instigada, tu tem que fazer uma coisa que a gente chama de quebra de expectativa. Isso é bem comum em romances, em filmes é bem comum, que é quando você vai aumentando a expectativa da audiência, né? Isso em mídias, né? Você vai aumentando a expectativa da audiência e daqui a pouco você quebra ela. Quebra de expectativa, ela gera surpresa, né? E ao gerar surpresa, você gera envolvimento. Isso é uma coisa interessante. Então, nesse exemplo, talvez os jogadores achem que é uma magia arcana, né? Pô, é um mago aí, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, essa aventura de investigação, por exemplo, você pode fazer ela de várias formas. Você pode pensar, não, cara, eu quero fazer uma coisa mais com combate. Assim, você pode colocar uns monstros que são decorrentes aí dessa chuva de sapo, desse evento, ou pode fazer alguma coisa mais investigativa. Vocês estão desconfiando que é um efeito arcano, talvez colocar eles para poder investigar o alquimista da cidade seja um ponto interessante. Você vai criando um mistério em volta dele, e daqui a pouco, por exemplo, durante a noite, ele é assassinado por um culto estranho. Não, isso é engraçado. Isso é engraçado, porque aconteceu agora, até recentemente mesmo, numa aventura que eu tava fazendo. Eles estavam investigando, era uma coisa meio mistura de Eberron e tal, um pouco futurista e tal, algumas coisas utilizando magia e tecnologia e etc. E aí eles foram descobrir que tinha um certo... o pessoal que utilizava isso tinha um certo lado meio maligno na coisa e tal, começaram a investigar para tentar descobrir quem estava fazendo, né, e tentar solucionar o problema. E eles acharam lá um gnomo que era um inventor, e aí ele estava numa exposição, uma grande exposição em que ele estava mostrando às pessoas que eles conseguiram, a pessoa que não tinha mais movimento no braço e conseguiu fazer o braço voltar a funcionar, só que aí o cara vira quase tipo um super soldado, né, com vários poderes a mais e não sei o que e tal, utilizando uma pedra mesmo, que a gente chamava de pedra motriz dentro do jogo, que é uma pedra que permite fazer várias coisas. Então os trens, que apesar de ser medieval, tem os trens funcionam através dessas pedras motrizes, várias coisas assim, só que o conflito inicial é de que essas pedras começaram a falhar, e aí eles começaram a tentar entender por que estava falhando e tal, até descobrir essa outra conspiraçãozinha. Então eles achavam que era esse, o gnomo, né, ele fez o braço do cara funcionar, e aí ele virou tipo um super soldado. Então eles estavam querendo mostrar essa tecnologia como algo que a própria nobreza em geral poderia usar, o que poderia ser um perigo, né, se permitia eles controlarem de certa forma as pessoas de vez em quando, etc. Então eles estavam, preocupados com isso. Então é o gnomo, e beleza, então eles, vamos lá, vamos no gnomo e tal, e vamos investigar, vamos chegar perto. E aí no meio da investigação deles que estavam fazendo, o gnomo toma um tiro, né, na testa lá, de um gunslinger, né, com uma bala mágica e etc, e morre. E aí o Ladino consegue roubar o diário dele. Aí quando eles vão ver o diário dele, na verdade o gnomo era só um cientista mesmo que estava tentando inventar as coisas, e são outras pessoas na verdade que vinham com as respostas, que eles não sabiam de onde é que estavam vindo os saltos tecnológicos e mágicos que eles estavam fazendo, e o próprio gnomo estava preocupado com isso e tal, e aí ele aparece morto. E aí eles não sabem nem se quem matou o gnomo são essas outras pessoas para quem ele trabalhava, ou se é uma outra organização que, na verdade, assim como os heróis, eles estavam querendo matar esse gnomo também, entendeu? E aí não era ele. E aí pronto, já muda completamente o negócio. Cara, e o mais legal é que assim, isso gera no jogador uma sensação similar ao que o personagem tem. E isso é interessante para poder gerar empatia entre os dois, sabe? Eles se envolvem com, a história. Então, essa ideia de quebrar a expectativa, ela é muito funcional, né? E aí, na metodologia, né, que eu estou usando para poder preparar a mesa, eu sempre penso o seguinte: eu faço perguntas para mim mesmo. Então, como que isso aconteceu, quais são as consequências, o que pode acontecer a partir disso. Todas essas perguntas que eu faço para mim mesmo, eu vou tentando responder, e outras eu faço durante a mesa pros jogadores, sabe? Eles estão numa taverna da cidade, e aí a mocinha que estava entregando bebidas, quando perguntada sobre a chuva de sapos, ela pergunta pros personagens mesmo: nossa, e a que consequências isso pode chegar? E, deixa isso no ar. É um assunto pros caras debaterem. E às vezes você não precisa ter a resposta na primeira sessão. Você pode preparar uma sessão de cada vez. Esse é um outro ponto que eu acho importante. As pessoas têm uma tendência, né, a preparar o final da aventura. É uma forma, né? A gente chama isso de backward design. Tu faz primeiro o final e depois você volta, mas não é a única forma, né? Acho que
preparar a sessão é respeitar um pouco do aspecto improvisacional que o RPG tem e criar junto, né? Uhum. Acho que isso é uma coisa ultra funcional, assim, que as pessoas podem levar mais em consideração. A gente pode ter mais calma, né? Preparando as coisas. Sim, você bota alguns gatilhos, algumas coisas legais que às vezes você pode até mudar. Você pode até, inicialmente a ideia do vilão era uma, mas dependendo de como o RPG tá rolando, você pode até alterar algumas coisas e tal para poder responder melhor a isso, ou até esquecer aquela linha de história, etc. Com os jogadores, você pode dar, para dar esse agenciamento, né? Os jogadores, eles poderem literalmente, realmente fazer o que eles querem fazer naquele mundo. Você dá várias opções, vários fiozinhos de trama que eles podem seguir e tal, mas não necessariamente eles são obrigados a seguir e não necessariamente é um só, porque o problema às vezes de fazer ao contrário, que nem você falou, é você às vezes cair no risco do railroad. Você quer tanto que os caras cheguem naquele lugar que você planejou, naquele final fodão que você imaginou e etc, que você vai acabar forçando a aventura a ir para aquele caminho, quando não necessariamente às vezes é o melhor caminho, sabe? Porque você tira um pouco da liberdade eu acho deles. que o principal para quem quer preparar o final não é preparar o resultado, mas é preparar o conflito final. Então, por exemplo, em Mares de Sal e Sangue, que inclusive ontem teve... ontem foi dia 7, 8, não sei agora, acho que foi dia 8 ontem, só pra contextualizar, né? Dia 8 a gente teve Dia 8. a finalização do Mares de Sal e Sangue, e eu já tinha escrito o combate final no primeiro dia que eu pensei na mesa. Tipo, eu já sabia qual que eu queria que fosse o conflito final. Eu tinha certeza já, né? Precisava acontecer daquela forma. Mas eu não sabia o que levaria os personagens até lá. E o mais interessante foi que isso gerou nos jogadores um envolvimento emocional com os personagens muito grandes, porque eles tiveram os seus próprios motivos para estar naquele combate final, naquele pináculo da aventura. E aí, a ideia de conflito que eu tava, né, essa ideia de revolta, de uma revolução, de uma justiça poética, assim, os próprios jogadores acabaram fazendo por envolvimento com os personagens. Então, ao desenvolver apenas conflitos e perguntas, eu consegui fazer o conflito final que eu esperava, e a solução não foi nenhuma que eu antecipei. Porque também tem isso, né? Às vezes o mestre ele pensa, pô, eu quero esse conflito com essa solução. Eles matam o monstro e aí então, cara, e se eles não matarem o monstro? Você vai forçar eles a matar? Né? Então é importante pensar sempre em consequências, né? Pô, esse líder orc tá nessa caverna, cara, talvez para os goblins que estão ali próximos, o orc morrer é bom. E eles vão tomar a caverna depois disso. Mas se ele não morrer, talvez os goblins se aliem aos personagens. Sim, isso permite eles, às vezes, entrando numa dungeon, de repente eles começam a descobrir, acho que não sei se foi com o Balbi ou com o Spor, com alguém que a gente começou exatamente isso, que começa a descobrir, se foi até com o Vinzão, mas enfim, a gente começa a descobrir o que tá acontecendo naquela dungeon, os caras estão entrando e vão vendo, aí de repente vem um livro, ou uma pista de alguma coisa, ou conversam, né, intimidam e conversam com algum desses goblins e tal, e às vezes assim, eles podem receber essa informação e começar a entender o que é aquele lugar, né? E aí eles vão pensar, poxa, de repente a gente pode conversar e convencer esses goblins a ajudar a gente, que aí fica mais fácil se esse líder orc tem, sei lá, um fortezinho, alguma coisa que você vai entrar, você pode utilizar esses goblins para poder enfrentar esses orcs, né? Se eu não me engano, eu tava jogando... Acho que foi Horror of the Dragon Queen, se eu não me engano. Que o final, a aventura é legal e tal, mas no final acontece um pouco isso. O castelo final, ele tem um povo, eu esqueci o nome agora, que é aquele povo meio sapo e tal, que eu esqueci o nome. Os Lizardmen e mais a galera do culto mesmo. E aí lá explica, olha, apesar deles serem os vilões e não sei o que, entre eles tem vários conflitos, vários problemas que os heróis podem até se aproveitar para eventualmente utilizar um grupo contra o outro, ou gerar uma confusão, ou fazer coisas diferentes, entendeu? E isso é legal, tanto é que aí o meu grupo, quando jogou, fez isso. Eles conseguiram conversar com os Lizardmen, descobriram que eles queriam se revoltar lá contra o povo lá dos Homens Sapos, etc. E conseguiram a ajuda deles para poder entrar no castelo. Então isso é legal porque dá a liberdade para os jogadores entenderem, terem motivação para entender melhor a dungeon, né? Entender melhor a aventura, entender melhor o que está acontecendo e usar isso. Isso é muito legal. E o negócio principal, acho que ao usar, por exemplo, uma aventura pronta, você pode fazer essa mesma metodologia de perguntas, né? Porque no fundo essa metodologia é uma metodologia de perguntas, né? Você pergunta para sua própria inspiração para poder ter mais detalhes.
tu pode usar essa metodologia de perguntas com uma aventura pronta, né? Quando eu jogava muita quarta edição, D&D quarta edição eu joguei pra caralho. E aí tinha uma aventura chamada Pyramid of Shadows, acho que ficou traduzido como a Pirâmide das Sombras, alguma coisa assim. E ela é uma aventura que você vai pra uma pirâmide mágica, que é um plano fora da realidade, e cada andar da pirâmide é uma dimensão diferente. Então qual que é a loucura? Existem muitos níveis de poder ali dentro, muitas facções de poder. E o legal é que a aventura deixa claro desde o começo, tipo, cara, existem várias facções que não necessariamente concordam, e que não sabem muito bem por que elas estão ali. Então você pode fazer a aventura inteira sem combate, só política. Aí, caralho, velho, eu não tinha pensado nisso. Sim. Aí eu comecei a fazer perguntas pra aventura, tipo, qual que é o objetivo dessa facção? Por que ela não invadiu esse lugar? E aí, às vezes a aventura não tinha todas as respostas. E eu deixava isso em aberto, sabe? Chegava pros jogadores e às vezes eu provocava eles para que eles respondessem, né? Então, quanto mais você se perguntar, melhor. Porque isso quebra um paradigma importante do mestre, né? O mestre não precisa saber de tudo, cara. A gente tem essa ideia de que o Dungeon Master controla o jogo, né? Ele não precisa controlar, cara. Sim. É bom que tenha coisas que ele não saiba, né? Eu tava jogando Belregard com o Jefferson, né? E o Jefferson é um cara que faz perguntas. E às vezes ele fala, tipo, pô, mas o que aconteceu com esse rei? Porra, eu não sei. Ele fala, eu não sei. Talvez alguém numa cidade do lado ali tenha uma resposta, mas isso a narrativa vai dizer. E faz muito sentido, entendeu? Porque a gente chama de narrativa emergente, né? Ela nasce do próprio ato de jogar. E ao deixar algumas perguntas programadas para você se abre para receber outras. E aí a aventura cresce, sabe? Ela cresce, assim, ela fica maior do que ela poderia ser. Sim. Não, que isso acho que nem se falou, a narrativa emergente, vai surgir do próprio. Se você deixa a sua improvisação fluir, volta e meia você mesmo, como mestre, às vezes vai tendo ideias dentro das ideias dos jogadores, etc, e conseguindo responder a isso, vai criando coisas até muito mais legais, né? Muito mais maneiras nesse sentido. E essa ideia de pergunta eu acho muito legal, porque é o que eu sempre sugeri também. Nunca tinha falado tanto no sentido da própria aventura, que é o que você está propondo agora, né? De criar como mestre. Isso eu tô achando muito legal. Mas eu sempre dei a dica aqui no podcast para as pessoas que querem criar seus personagens, né? Sempre falei isso, o melhor jeito de você criar um personagem profundo e complexo é você fazer perguntas. Tipo, cara, você quer fazer, sei lá, um paladino que é um nobre, mas ele não vive mais com a família dele? Tá, exato. Por que não? Por que ele não vive? O que levou a isso? Se você começa a se fazer essas perguntas em sequência, daqui a pouco, como você vai estar se forçando a dar essas respostas, você vai ter uma ambientação fantástica pro seu personagem, entendeu? E aí é legal que você está propondo fazer o mesmo tipo de coisa com as próprias aventuras. Mas o negócio é exatamente isso, assim. De certa forma, cara, a pergunta, ela te coloca em um local de reflexão, entendeu? Porque o principal do RPG, na minha opinião, né, isso é uma coisa acho que é um pouco pessoal, mas o principal do RPG pra mim é a possibilidade que ele te traz de responder coisas de forma coletiva. Então, às vezes, no seu background, tu vai fazer uma pergunta tipo, porra, tá, sei lá, o meu personagem ele odeia o mar, mas por que ele odeia o mar? Falei, cara, ele teve um trauma. Que trauma? Não sei. Isso pode ser uma resposta, porque daí isso significa que a pergunta permanece, entendeu? E ela vai mover o personagem. Talvez em alguma situação, talvez um outro jogador olhe e fale, porra, se pá é por isso que o teu personagem detesta o mar. E tu, caralho, eu não tinha pensado que poderia ser isso, e agora é. E aí gera vínculos internos, né? Acho que quanto menos arrogante o jogador for, e mais humilde ele for, melhor. Porque mais ele vai conseguir criar perguntas sinceras, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante, assim, né? Gerar uma pergunta sincera, que faça sentido, que movimente a narrativa, né? Então, essa é uma dica simples, cara, mas que é muito maneira, sabe? Assim, faz bastante diferença. Eu senti na minha mesa, né? Talvez na mesa das outras pessoas não façam, mas na minha eu senti que fez bastante diferença, sabe? Não, faz com toda certeza. E abre lacunas, como você falou, para outros jogadores entrarem e utilizarem ali, para o próprio jogador se autodescobrir, nesse caso, se você deixa a pergunta em aberto dentro do jogo e às vezes ele decidir por que aquele trauma aconteceu ou não. Ao mesmo tempo também abre espaço para o próprio mestre, de repente dizer, né, tipo, criar ali dentro do jogo alguma resposta para aquele trauma ou qualquer coisa assim. Mas isso é legal. E essa questão da pergunta é uma coisa que até transcende o RPG nesse
nesse sentido, que se as pessoas fizessem mais perguntas no mundo mesmo, né, se questionassem mais, colocassem mais, buscassem às vezes mais perguntas do que certezas, que é o problema que a gente vive hoje, de todo mundo querer estar certo e etc, e buscar certezas absolutas, etc, provavelmente a gente tinha até um mundo melhor nesse sentido. Mas dentro da criação eu acho fantástico. Então sempre foi a dica que eu dei. Então achei muito legal você estar falando pra galera que quer começar, que quer construir um RPG, exatamente utilizar essa metodologia de fazer essas perguntas para criar a própria narrativa e às vezes sem dar respostas, né? Que é o principal, na verdade, que você está apontando. É fazer essas aberturas, essas lacunas para que a coisa possa crescer. E aí, assim, de maneira bem prática, né? Pô, o cara foi lá, tem a sua inspiração, fez perguntas para ela, como é que ele vai montar a mesa? A partir daí eu sempre penso em conflitos, tipo, que conflitos surgiram a partir dessas perguntas e dessas respostas? Então ali na chuva de sapos foi, por exemplo, a plantação do tipo senhorzinho que foi pra merda, foi uma mina que colapsou em cima de anões, por exemplo, porque os sapos eram pesados e acabaram com tipo, a fundação da parada. Então assim, quando você vai criando conflitos em cima disso, você consegue investigar a mesma inspiração por panoramas diferentes, por pontos de vista diferentes, por perspectivas diferentes. E aí você tem uma aventura. Porque, cara, de fato, esse primeiro pensamento, ele não demora. Quando o cara pega a manha de fazer perguntas, isso é rápido. E o resto, cara, é preparar grid, preparar monstro. E essas coisas hoje tem software que ajuda, né? Porra, tu pega mapa pronto no Pinterest. E eu falo isso tranquilo, assim. Você procura no Pinterest, você acha mapa pronto. Pô, tem fórum. Eu sugiro até o Pyromancers também, www.pyromancers.com. Você pode montar, mas tem um monte pronto lá também. Então, se você quiser, por exemplo, uma das coisas que eu faço às vezes, que até que eu acho legal isso, eu vou ver se até eu escrevo algumas dungeons assim, que é você pega um mapa aleatório, que tem lá no Pyromancer, né, por exemplo, de graça, você olha para aquele mapa e aí, de novo, a questão das perguntas. Você começa a se perguntar, tá, essa sala aqui, o que pode ter aqui? Aqui tem um baú, por que teria um baú aqui? Não sei o que, aí você começa a preencher aquela sala de monstros e criar uma história a partir de simplesmente um mapa que você pegou. Quer dizer, o mapa tava ali, e simplesmente você se perguntar sobre aquele mapa e querer criar uma dungeon, uma aventura, alguma coisa naquele mapa, você cria toda uma história e etc. E daqui a pouco você tem lá uma história maneira pra galera poder entrar, poder pesquisar, etc. Pegando um mapa. Não foi nem tipo, é o contrário, né? Em vez de você ter, eu tive uma ideia e agora eu vou procurar o mapa pra minha ideia. Às vezes simplesmente você tem um mapa e se perguntar sobre o mapa, isso já te traz a ideia, que é até uma forma, como eu falei também, para construir mundos às vezes, que é você utilizar, por exemplo, você pode desenhar o seu mapa e em geral a própria geografia, ela acaba trazendo, ajudando você a criar. Por exemplo, a Game of Thrones, você vai lá ver que, tem essa cidade aqui que está mais ou menos no centro do mapa, então um lugar mais quente e tal. Então aqui seria King's Landing, que é a cidade, é a capital, porque o clima é melhor, tem uma baía, tem o mar, tem não sei o que, beleza. Agora, esse pessoal da Ilha de Ferro aqui, é uma ilha lá onde é tudo frio, é tudo gelado, eles estão afastados. Então, provavelmente, eles não têm como suprir a própria comida, certo? Então, como é que eles vão suprir a própria comida? De repente a cultura deles é uma cultura de uma galera meio viking que sai, pilha os outros lugares e traz de volta pra ilha. Tá, então se eles têm essa cultura, como é que eles viveriam? Quais seriam os lemas dele? Como é que seriam as pessoas que vivem nesse lugar? E aí pronto, o cara vai criando através da própria geografia do mapa, uma cacetada de cultura, sabe? Isso também é uma forma que eu gosto muito de criar, às vezes, o mais importante dessa metodologia de perguntas é entender que o mundo ele é uma resposta de demandas, né? O mundo que a gente vive, ele responde a demandas que o próprio mundo gera, né? As próprias perguntas que o mundo gera. Então isso é muito legal, assim. Eu tenho um exemplo muito massa, assim. Eu trabalho numa escola, né? Eu sou professor e coordenador. E eu queria muito, assim, numa aventura que eu tava mestrando, eu queria muito colocar lagartos na neve. Mas, não tem como, né, cara? Lagarto, não consegue regular a própria temperatura e eu não queria dar uma solução mágica. Essa era a vibe. Sim. Aí eu cheguei pro cara que era biólogo, né? Que é professor de biologia e biólogo, doutor lá em biologia, e falei pra ele, cara, o que poderia acontecer pra poder ter lagarto na neve? Aí o cara ficou pensando, ele, quem sabe umas fontes quentes. Aí, como assim? Pensa que tem uma fonte quente, eles vão lá e se aquecem na fonte, aí eles passam, de repente, o dia inteiro na fonte, porque ela tá quente, e aí eles só saem pra caçar de noite. Caralho, velho, lagartos gigantes que caçam de noite. Que da hora, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso.
E aí, por trazer uma pergunta para um especialista, ele pode me trazer uma resposta bem informada. Isso é uma coisa importante dessa metodologia, né? A resposta bem informada, ela gera uma sensação de algo se completou, tanto para os jogadores quanto para o mestre. Então, sim. Perguntas, pense quem que vai responder ela diferente. Um mendigo da cidade responder e o mago no topo da torre responder. E não que seja melhor ou pior, mas, cara, se o mendigo da cidade sabe o que tá acontecendo, porra, por onde ele passa tem a resposta. Então talvez seja no submundo da cidade, sabe? Então, esses pequenos detalhes de como que a resposta é antes, né? Acho que quanto mais a gente valorizar isso dentro da trama, mais interessante a trama fica. E, cara, isso pode ser pra aventura hack and slash, tipo dungeon crawling, assim, de entrar em dungeon e matar bicho. Você pode fazer boas perguntas assim mesmo, tá ligado? Pô, por que os caras botariam uma armadilha aqui se os caras podem dar a volta pela outra sala? Não tem motivo. Por que não colocar aqui na frente? Ah, mas aí eles não cairiam na própria armadilha? Então essas coisas te ajudam, né? Isso eu acho muito legal, e até o exemplo do lagarto e abre, né, é legal, que aí eu já comecei a pensar várias paradas também, porque abre muitas coisas legais de aventura, porque aí mal ou bem, você queria botar a tribo de homem-lagarto lá e tal, ou de lagarto gigante, e aí você vê que precisa dessas fontes termais, e aí você pode começar até a criar em cima disso, do tipo, provavelmente, então, se você destruir essas fontes, você vai destruir esses homens lagartos, mas isso pode ser bom ou pode ser ruim para aquele ecossistema. Então tem um monte de coisas maneiras que você começa a poder explorar, entendeu? Que é uma pergunta, às vezes, te dá até uma resposta, mas essa resposta te permite trazer mais uma série de perguntas. E aí, entendeu? Às vezes, isso é a inspiração que você precisa. Sabe? Tipo assim, pô, às vezes era isso que você precisava para poder começar a montar a aventura. Porque de resto, cara, na minha opinião, você tem que usar a coisa que tá pronta. A gente passa muito trabalho querendo, vou construir um monstro do zero. Velho, às vezes você pega um monstro que tem o mesmo nível de dificuldade e só troca a casca dele. Tipo, não faz diferença. Eu sou bem honesto nisso, cara. Às vezes eu olho e falo, pô, nível de dificuldade 3, faz ataque à distância, tem 2 magias, é isso mesmo, velho. Eu preciso disso. E aí eu dou reskin total nele, tá ligado? Isso aconteceu comigo recentemente. Tava jogando o Maze of the Blue Medusa, que é uma aventura que eu tava... No bate-papo com o Alba, não sei se vai sair antes desse ou depois desse, mas enfim, que eu falei bastante sobre essa dungeon. E em algum determinado momento eles iam enfrentar uns bichos que saíam da parede para atacar eles. Só que eu queria que fossem 3 bichos bem fortes e que dessem um impacto forte, né? Os ataques fossem poderosos, porque eles ali estava sendo muito mais uma aventura mais política, investigação e tal. Então eu queria dar um pouco do perigo do combate também, né? Deles se ferirem e poderem morrer dentro de um combate. E aí eu simplesmente... Só que não tinha esses monstros, tinha descrição no Maze of the Blue Medusa, mas não tinha os monstros, eu modifiquei algumas coisas, queria que fosse uma coisa meio que saía da pedra e fosse um monstro meio bestial e tal. E aí beleza, esse é o monstro, eu descrevi pra eles. E aí eu simplesmente peguei a ficha do Giant Ape, né? Que é um macaco gigante lá, e utilizei os danos e as paradas do Giant Ape e simplesmente mudei uma coisa ou outra. Ele vai te agarrar, te joga no chão e te dá um grapple, aí depois ele te dá o soco e tal, mas eu usei literalmente os mesmos danos, etc. Então na mesma hora eu tive a resposta e os dados pra ele, sabe? E a mesma coisa que eu falei em relação ao mapa do Pyromancer. Às vezes, em vez de você fazer todo o mapa de uma dungeon e etc, que pode ser legal, você criando detalhe por detalhe a dungeon que você queria, até para essa questão de tempo, às vezes vale muito mais a pena você vai lá, pega um mapa que você achou maneiro, e em cima daquele mapa faz as perguntas certas e você tem uma dungeon maneira, entendeu? Sem precisar ter perdido, sei lá, horas ou às vezes mais de um dia desenhando aquele mapa no Pyromancers, entendeu? Sim, essa coisa de não perder tempo, de fazer reskin, né? Tem uma, tipo, a galera que fala reskin, né? Você tá botando uma skin em cima. Às vezes eu faço com aventuras inteiras, cara. Esses módulos do tipo DCC, por exemplo, que são curtos, é tipo uma sessão. Às vezes eu uso eles no meio da campanha. Porque, pô, eles têm que invadir uma dungeon e eu sei que a dungeon tem um poder estranho. Pô, será que tem um módulo do tipo DCC que é mais ou menos isso? Aí eu olho ali, caralho, tem. Cara, eu vou usar isso daqui, eu só modifico quem que é o vilão e não sei o quê. E funciona perfeito, cara, porque o interessante do RPG, isso eu acho muito legal, cara, é que a parte mecânica escrita, ela é totalmente operacional. Ela funciona para poder manter as regras funcionando. A narrativa, ela pode ser totalmente modificada e deve, na minha opinião, por o que está acontecendo naquele momento com quem está jogando. Então você pode jogar Horde of the Dragon Queen com 13 grupos diferentes.
cada um vai ser uma aventura. Sim, com certeza. Né? Então, acho que isso é uma coisa que o pessoal pode perder um pouco do preconceito, assim, né, de jogar aventuras prontas. É uma coisa que lá fora se faz muito, né, no exterior. Pô, todas as vezes que eu joguei RPG na gringa, os caras jogaram com aventura pronta. E foi maneiro pra caralho, sabe? Maneiro pra caralho. Não, é engraçado, porque eu falei um pouco disso com o Balbi, né, nesse podcast, que eu não sei se vai ser antes disso ou depois, mas também tem já lá no Café com Dungeon, né, que eu participei com eles aí, né, no podcast deles do Café com Dungeon, a gente falando exatamente sobre aventuras prontas, sobre o uso de aventuras prontas, e é engraçado, né, que aí a gente tá falando sobre isso, mas falou sobre isso lá também, que as ideias estão no ar, assim, exatamente era sobre isso que a gente tava falando, de que eu dei esse exemplo, mesmo exemplo que você, de que eu gosto muitas vezes de fazer isso. Você pega um módulo, alguma aventura, e você pode encaixar no seu mundo. Você tem seu mundo, tá seu mundo lá, aqui tem uma torre, uma ruína. Pô, de repente aquele módulo do TCC lá, do DCC, é maneiro pra encaixar aqui, vou botar aqui. Aí, pô, aquele outro módulo aqui, o pessoal old school tem muitos desses módulos, né? Aquele outro módulo e tal, de repente encaixa nesse vulcão aqui. Pô, vou botar aqui. Aí você precisa fazer, claro, suas pequenas alterações pra encaixar, mas encaixa. Que aí eu dei o exemplo do Maze of the Blue Medusa, é exatamente isso. Ele não foi jogado o mês, né, o labirinto. Era dentro de um RPG nosso, que era esse aí, inclusive do gnomo que eu citei, né, dos poderes mágicos, não sei o que eles estavam tentando investigar, que aparentemente é uma entidade mais antiga, caótica, que tá fazendo isso e etc. E aí, como eles são no panteão meio grego, eles acham que pode ser Dionísio e por aí vai, né? Aí eles estavam investigando isso e aí, numa determinada ilha, eles descobriram que tinha uma galera que ia pra lá e tinha um labirinto cheio de tesouros, as pessoas não conseguiam sair de lá de dentro, tinha coisa pra pesquisar, descobriram que a guilda imortal lá dos piratas, por algum motivo, eles conseguiram descobrir, pelos rumores na cidade, tinha mandado alguém lá pra dentro pra pegar algum item que poderia ajudar eles a lutarem contra essa entidade que eles estavam pesquisando, então eles decidiram entrar. E aí a gente jogou umas 7 ou 8 sessões com eles lá dentro, até eles conseguirem sair de lá de dentro e tal, e descobriram várias informações que aí eu linkei o Maze of the Blue Medusa com a aventura que eles estavam jogando, né? Algumas coisas lá de dentro, fazendo as modificações, mas foi exatamente isso que você falou. Eu falei, isso aqui ia ficar muito maneiro aqui, uma mega dungeon aqui, e eu acho que eles iam se divertir pra caramba jogando várias sessões aqui dentro. Vamos botar lá, e se eles quiserem entrar, eles entraram. Se eles não entrassem, tudo bem, mas eles quiseram entrar, entraram. Foi muito maneiro e foi exatamente desse jeito que você falou. Eu peguei e encaixei no meu mundo uma coisa que outra pessoa tinha criado, faz as suas adaptações e fica show de bola. Cara. Isso, cara, vários anos atrás eu mestrei assim, pra contextualizar, eu tava numa vibe de open world RPG, né? Porra, queria mestrar um RPG que fosse totalmente open world, e na época eu não conhecia hexcrawling. Eu, né, não tinha contato com essa cultura, eu até já tinha visto, mas não tinha contato com a cultura. Eu pensei, cara, eu quero mestrar uma coisa que se eles quisessem ir pra cidade do lado ou pra dungeon do lado que eles sabem que tem, eles podem. Cara, o que eu fiz foi pegar um monte de módulo de RPG old school e espalhar pelo mapa. Tipo, cara, nessa dungeon é esse módulo, que é esse aqui, esse. E aí, eu fiz pouquíssimas adaptações. E assim, sendo ultra honesto, eu tive 4 horas de preparação só. E todo o resto era preparação do módulo. Preparar um módulo, cara, você prepara em 40 minutos, 30 minutos. Entendeu? Então, teve sessão que eles saíram de uma dungeon e entraram em outra. E eu falei, guys, vamos parar aqui. A gente pede uma pizza, eu vou só preparar as coisas que eu não lembro desse módulo muito bem, a gente já joga. Eles, pô, beleza. Os caras foram pegar pizza, fazer rolê, de pegar comida e não sei o que. Quando voltaram, eu tava com a dungeon pronta. Então, assim, foi muito bom. Foi uma das aventuras mais legais que eu mestrei, bem simples e muito massa. Porque daí, durante o jogo, surgiam as perguntas de como conectar, na verdade, né? Como conectar esses módulos e fazer as coisas fazerem sentido. E foi gerando uma campanha muito, cara, com pouquíssimo trabalho, né? Eram módulos que eu ia jogar, aventuras prontas que eu tinha comprado, nunca tive a oportunidade de jogar, e eu coloquei tudo junto, e funcionou. E foi muito massa, tá ligado? Vai ser pela Saga Editora uma série de aventuras chamada Fifth Edition Fantasy. E aí eu vou mestrar uma delas no meu canal, e eu vou mestrar num cenário que eu tô fazendo. Inclusive vai sair em financiamento coletivo no começo de dezembro, né? Mas ainda vou falar isso com mais calma, mas enfim, voltando ao assunto. Legal. Então, a questão foi que assim, a galera já fica sabendo aí que vai sair, e vai sair a aventura que você vai mestrar vai ser no canal, vai ser no Formação ou no seu mesmo, Mestre Pedroca lá? Vai ser na Twitch do Mestre Pedroca. Beleza. E depois talvez a mesa vá pro Formação ou pro Mestre Pedroca, a gente não sabe ainda. Tá bom, beleza. Mas qual foi a parada? Eu li a aventura e falei, caralho, velho,
porra, tinha uma parada do meu cenário que eu não sabia como responder. Porra, tá aqui, ó. Sabe, tipo, foi muito na cara. Cara, que massa, beleza, vou jogar isso. E foi muito legal, assim, porque eu não precisei preparar a aventura, ela tá preparada. A única coisa que eu precisei preparar foram quais são as perguntas de criação de personagem que eu tenho que fazer pra conectar com o ambiente do cenário e da aventura. E aí, pô, tá ficando muito legal, assim. É uma preparação simples, em que eu não tenho que ficar procurando monstro no livro, procurando spell, sabe? Essa parte mais burocrática, sim. mecânica, assim. E tem sido muito legal, cara. Tem sido muito prazeroso, sabe? Então, eu tô me dedicando à parte narrativa que eu mais gosto, né? Sim, que é o lado mais legal, né? Esse da saga a gente já tinha começado. Eles já começaram o financiamento, que são uma série de aventuras de D&D, né? Que eles querem trazer pro Brasil, não é isso? É, exatamente. Cara, na real, assim, ó, eles vão abrir o financiamento coletivo, eu acho que no dia 20 de novembro, né? Então, talvez, não sei se já vão estar ouvindo isso. Vai estar perto, né? Sim. Mas, vai ser final de novembro, começo de dezembro. E é legal, cara, porque são no mesmo esquema que os módulos do DCC, até por ser da Goodman Games, né? Então ele é muito pronto para jogar, sabe? Você pode chegar num evento para jogar com isso. E isso é muito bom, cara. Pra quem gosta de DCC e gosta de quinta edição, puta, é um prato cheio. Pra quem quer começar a mestrar, é muito bom. Porque tu tem casos pro teu mundo, tipo, tem anões que fazem não sei o que, mas no meu mundo eles são canibais. Puta, beleza, mudou uma parada da hora, sabe? Então eu entendo, assim, pra quem tá começando a pegar esse tipo de coisa. Porque a gente não tinha aventura, assim, pra quinta edição em português, né? Então tinha também a barreira linguística, né? Sim. Eu acho legal. Eles chegaram a entrar em contato comigo, eu vou ver como fazer também pra dar uma divulgada maneira, porque é legal. E eu comecei a usar com mais frequência agora essas aventuras e ajuda muito. É o que você falou, mesmo quando não ajuda, às vezes você pega um módulo desse, exatamente o que você falou. Você pega um módulo desse às vezes e mesmo que você não vá usar o módulo especificamente, ele serve pra te dar inspiração. Acho que o Spor veio aqui e falou também, que acho que ele... Qual foi... Uma das aventuras do D&D agora, acho que é Princess of Apocalypse. Princess of Apocalypse. Não, Elemental Evil, é isso? Não, é Princess alguma coisa. Mas enfim, ele falou até que não gostou tanto da aventura, mas que ele lê e dá aquela olhada exatamente por isso, porque te traz às vezes inspiração, ideias que você pode usar, soluções, como você até falou, para sua própria aventura, coisas legais. Então, na pior das hipóteses, esses módulos vão servir como base para você criar uma outra coisa legal. Então, eu acho que vale muito a pena, sabe? Eu acho que vale muito a pena. Não, é exatamente isso, assim. Eu acho, na minha opinião, né? Acho que existe um mito em cima que o mestre deve preparar tudo e deve ser o dono do jogo. E não precisa, sabe? Quanto mais ele se preocupar com o jogo que está surgindo dos jogadores, mais legal é para ele e para os jogadores, com certeza, né? Então, acho que existe umas coisas a serem superadas para a gente, né? Isso é bem interessante. Legal, cara. Essa vai. E mais alguma dica aí, então, pra galera quando estiver criando os seus RPGs, mais alguma dica metodológica e tal que você acha legal pra colocar aí pro pessoal? Cara, tenho. A última coisa, que isso pra mim fez bastante diferença. Anotar plots e NPCs em cartas menores ou papéis menores que tu consegue facilmente manipular. Então, os caras estão falando do Rei Tiflin. Tu tem uma carta dele e ali tu tira pra poder lembrar de dados importantes dele. E aí, pra quem faz essas campanhas mais abertas, é bom pra tu não se contradizer, né? Às vezes o cara, não lembra se ele é ou não é. Às vezes você não lembra nem o nome do cara. Qual era o nome do Rei Tiflin mesmo? Qual era o nome do cara? Exato, eu nem lembro. Mas ali tem. E eu comecei a fazer... tipo carta de papel cartão, aquele que é mais duro, assim, branco. Resistente, né? Cara, eu anoto ali mesmo, mais resistente, anoto ali mesmo, deixo de lado, tá ligado? Quando tem uma informação nova sobre ele, eu faço, aí, terminou uma carta, eu colo outra atrás, faço frente e verso e vou indo, sabe? Pra campanha dia a dia, assim, é muito bom, velho. Porque é similar ao que o Roll20 e outras plataformas online tem, que são os handouts, né? De conseguir fazer anotações nos handouts. É bom porque tu realmente tem a mão, né? Faz sentido, assim. Sim, Acho que isso é uma coisa
Uma dica boba que me ajudou muito. O Matthew Mercer faz bastante isso lá no Critical Role também. Ele entrega as cartazinhas para cada um dos itens e tal, além das que ele tem. Aí ele até fala isso de vez em quando. O que seu item faz? Eu te dei a carta, dá uma olhada aí pra você. Porque você deveria ter e tal. Dá uma facilitada boa também. Eu, infelizmente, não sou tão organizado em relação a isso. Eu anoto, mas não em cartãozinho. Geralmente tem uma folha de A4 mesmo, né? Que aí eu vou anotando, mas aí daqui a pouco a folha tá com uma porrada de nome, uma porrada de coisas de um lado pro outro. Geralmente não tem muito problema de confundir ou esquecer, porque tem anotação ali e tal, mas poderia ser bem mais eficiente nesse sentido. Então acho que é uma dica bem maneira pra galera usar. Essa coisa das cartas eu acho legal. Até tem o pessoal, né, do RPG Craftando que fez as cartas de magia, e acho que vão fazer carta de monstro também. A carta de monstro deles vai ser muito, muito útil se eles fizerem mesmo, que eles estão pensando em fazer. Que é pra você poder ter a carta do monstro ali. Vou usar o orc, vou usar o ogro, em vez de ficar abrindo, fechando o livro toda hora, tá tua cartinha ali que acho que vai funcionar legal. É muito maneiro. Quanto mais coisa o mestre tiver pra facilitar o trabalho dele, melhor, velho. Isso fácil aí. Assim. Então beleza, essa era a última dica. Tem mais alguma coisa pra falar? Quer fazer mais um jabazinho aí dos canais, das coisas e tal? Que acho que fica legal pra gente fechar. Queria convidar o pessoal pra poder conhecer o canal Mestre Pedroca, youtube.com/Mestre Pedroca, com isso aí. mudo, né, só K. E o Formação Fireball, né? Que no YouTube é Formacal Fireball, né? Não tem o C e o acento. Que é para poder dar dicas aí de questões para mestres, né? No meu canal e no Formação Geralzão para mestres e para jogadores. E aí fica atento aí, cara. Começo de dezembro eu vou lançar esse financiamento coletivo, na verdade, para um livro de cenário foda pra caralho, com uma inicial. Então, Peraí, com uma? O financiamento a gente conversa de novo. Com uma? Uma mesa de RPG presencial. Beleza. Foi. Então, uma mesa de RPG presencial e também ali um livro de cenário foda. E quando sair de fato, a gente conversa mais sobre, que acho que tem bastante pano pra gente fazer mais um podcast sobre isso. Beleza, a gente faz, vai ficar maneiro. Espero que vocês gostem desse aí. Provavelmente tem alguns problemas dele, vou ter um bom trabalho pra editar, que a internet tava bem mais ou menos, mas acho que vai acabar saindo bom, acho que a galera vai curtir pra caramba. Então beleza, cara, aí você tá convidado aí, quando quiser vir, pode vir. Se for pra falar também do livro, das coisas que vai lançar e tal, que eu acho que a galera vai gostar bastante. Fechou, cara, coisa linda então. Valeu, valeu aí. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o nosso próximo podcast. Grande abraço.